Vamos começar o assunto de hoje, do que a gente está falando, e hoje nós vamos falar sobre criando um orçamento com propósito e fé. A gente vai falar sobre orçamento, tá? A maioria das empresas tem um orçamento, por exemplo, e é importante que a gente tenha um orçamento. O que vem a ser um orçamento? Um orçamento é uma organização, por exemplo, ali que você faz, dizendo quanto que você vai gastar em cada coisa. Então, eu vou gastar tanto comendo fora, eu vou gastar tanto, né, e vou ganhar tanto. Você faz um orçamento ali, um planejamento, você prepara isso. Então, planejamento não limita, liberta. Ó, muita gente não gosta nem de ouvir falar sobre planejamento, porque acha que planejamento limita. E o que a gente está querendo trazer, e é importante que você pense nisso, porque quando você pensa que planejamento é ruim, você vai se sabotar para fazer. Então, planejamento, ele liberta, né? É uma ferramenta para que a gente possa viver em paz. Porque às vezes você fala assim, eu queria tanto comprar um tênis, e se eu não fizer planejamento, eu compro. Se eu fizer, eu vou descobrir que eu não posso. Mas é a verdade. Você quer ficar sendo iludido? Quer viver no mundo de... Uma hora você vai perder a paz. Você compra e você vai perder a paz. Por causa do tênis. É melhor você descobrir que não pode e não perder a paz do que você não saber ou falar, não quero nem olhar, vou lá e vou fazer, e você depois perde a noite de sono. As pessoas estão perdendo a saúde por causa disso. Perde o casamento, porque fica impaciente, briga, não trata os filhos. Então, assim, é melhor você olhar. E se você quer muito tênis e descobriu que não está podendo, isso não quer dizer que você não pode. O que quer dizer é que você não está podendo. Mas se você mudar alguma coisa na sua vida, você passa a poder. Às vezes você corta uma outra coisa, ou você passa a ter uma renda que você não tinha até então. A gente vai ter uma aula falando sobre renda extra. Então, aí você passa a poder. Olha que legal. E se isso te motiva de verdade, cara, então... Sabe, recentemente, a gente recebeu a visita do casal de pastores, que eram nossos pastores na última igreja, e a pastora falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela falou que é assim, ela falou, eu sempre achei que eu queria aprender a tocar teclado. Sempre achei que eu queria aprender. E não toco. E eu achei que eu queria saber tocar teclado. No dia que eu vi um vídeo de um rapaz que não tem os dois braços e toca teclado, eu descobri que eu nunca quis tocar teclado. Ok? Porque, bicho, aquele cara sem os dois braços aprendeu. O que de verdade impediu ela de aprender? Então, se você quer muito comprar um tênis e você descobriu, o seu planejamento te mostrou que não pode, se você quer muito comprar o tênis, você vai estar disposto a cortar algumas coisas ou a passar a fazer algumas coisas que antes você não fazia. Ou você não queria muito esse tênis. Ok? É isso. Então, quando a gente pergunta, você quer muito viver uma vida financeira diferente? Muito quanto? Porque se tu não é capaz de fazer os exercícios, atividade, assistir um vídeo que você passa, cara. Tem um filme, eu não sei quantos aqui viram, não é um filme cristão, mas é uma história real, e eu gosto muito desse filme, de dar o exemplo desse filme. É um filme chamado 127 Horas. Alguém aqui assistiu? Assistiu? Então, assim, a grande lição para mim é o seguinte, nesse filme, ele conta a história real de um alpinista que um dia ele não estava muito bem, estava com os problemas lá, ele queria ficar isolado, ele decidiu escalar uma montanha. Foi sozinho, não avisou para ninguém, não avisou para onde ia. Ele sofreu um acidente, ele cai e ele fica preso, 1,5 metro, 2 metros de altura, mas ele fica preso pelo braço. O braço dele é esmagado. Ele passa 3 dias preso pelo braço, esmagado, e ele descobre que ele vai morrer. Ele fala, eu vou morrer. Porque ninguém sabe onde eu estou, não tem como pedir ajuda, ninguém nunca vai me achar, porque eu posso estar em qualquer lugar, não falei nem para ninguém que eu ia escalar. Aí, ele acaba de tomar a água que ele tinha, o cantinho um pouquinho, 3 dias sem dormir, 3 dias sem comer, 3 dias com o braço esmagado, pendurado pelo braço esmagado. Ele olha no cinto aqui, na parte aqui das ferramentas, ele vê que ele tem uma machadinha. E ele toma uma decisão, amputar o próprio braço, a sangue frio.
sem anestesia, 3 dias sem dormir, 3 dias sem tomar água, 3 dias sem comer. E ele começa a amputar o próprio braço. E amputar o próprio braço não é assim, pá, amputou, vamos embora, vamos para a próxima, né? Ele vai batendo, batendo, batendo. Então ele corta a pele, daqui a pouco ele começa a cortar carne, músculo e desmaia de tanta dor, porque não tem anestesia. E daqui a pouco ele continua batendo, 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 até que pá, o osso, ele cai. Como ele não estava muito alto, ele sobrevive. Esse cara sai andando, a hemorragia é terrível. Esse cara está vivo, ele dá palestra no mundo inteiro, esse cara. Está vivo. Mas se ele não tivesse cortado o braço, ele tinha morrido. Então, se alguém perguntasse para aquele cara, o quanto tu quer ficar vivo? Quanto vocês acham que ele ia responder de 0 a 10? 10. O cara, para ser capaz de amputar o próprio braço, é 10, cara. Aí, tem uns nutricionistas que a pessoa vai lá e fala, eu quero emagrecer, eu quero ter saúde. Aí o cara fala, quanto tu quer? 10. Então, corta o açúcar. Aí o cara fala, não consigo. Então, tu não quer. Quanto você quer mudar de vida nas finanças? Dá 10. Então, vamos passar a fazer planejamento? Vamos passar... Não, mas aí não, eu não gosto. Não, então não é 10. Entendeu? Se você não tiver força para amputar o próprio braço, não é tanto assim mudança que você está querendo. Tem que ter força para amputar o próprio braço a sangue frio, sem anestesia. Aí você vai mudar de verdade. Então, muitas pessoas têm resistência à palavra orçamento, porque associam com privação. E muitos, lembra da história da estrada? Muitos de nós vivemos privação. Quando nós éramos criança, nosso pai e nossa mãe dizia, mãe, quando eu era criança não tinha McDonald's, mas vamos dizer que tivesse. Mãe, quero ir no McDonald's, nós não podemos. Então agora, quanto adultos, a gente quer fazer o que lá atrás a gente não pôde fazer. Né? Ou a gente passou muita necessidade e a gente não quer que os nossos filhos passem necessidade. E a gente quer dar para eles o que a gente acha que não teve. Né? Significou que não teve. Então, alguns pais ouviram muito não quando eram crianças e agora não sabem dizer não para os seus filhos. E aí, de fato, os nossos pais não eram perfeitos, não são perfeitos, cometeram erros, mas a gente não querendo cometer os mesmos erros, às vezes a gente comete outros erros. E muito piores, inclusive. Porque pior do que um pai até violento é um pai permissivo. Gera muito mais dano na educação de um filho, por exemplo. Um pai que não sabe falar não. Eu tenho um amigo que hoje ele é executivo na Petrobras, um cara de muito sucesso, mas ele foi viciado no crack. Foi braba a vida desse cara. E quando a gente vai entender, filho único e nunca ouviu os pais dele dizer não para ele. Nunca. Nunca disseram não. E aí, graças a Deus, não era cristão, hoje é cristão, e a vida feita, casado, com filhos, legal, mas assim, foi complicado. Não ouvia não, né? Então a gente precisa entender isso. Às vezes a privação que nós passamos faz com que a gente cometa um outro erro hoje, né? Então, mas na verdade, quem tem orçamento vive com mais paz, clareza e liberdade. Porque tu pode até dormir um dia chateado que não pôde comer alguma coisa, que não pôde comprar alguma coisa ou ir em algum lugar, mas você não vai perder a paz, né? Não vai perder a paz. O orçamento bíblico é um plano, uma direção, uma forma de honrar a Deus com cada centavo. Orçamento não é prisão, é o mapa para a liberdade. É isso que é um orçamento. E nós precisamos ter maturidade para poder viver com o orçamento. Porque senão a gente vive igual uma criança mimada, rola no chão, faz birra, fala eu quero, eu quero, eu quero. Não está podendo. Agora não está podendo. Usa essa sua vontade para poder. Mas hoje você não está podendo. Então não está podendo é não. A gente tem que falar não, inclusive, para nós. Né? Tópico 1. O orçamento, ele é como se fosse uma estrada. Então, eu vou vivendo dentro da estrada. Tem que fazer curva, eu faço curva, ok? O orçamento é a estrada. É o que me diz o que eu posso e o que eu não posso. O orçamento é uma estrada. Quem vive sem orçamento é como, cara, não tem estrada. Tu imagina, você quer ir daqui para o Rio, você não pega estrada. Só se você tiver de helicóptero, de avião, sei lá, mesmo assim tem uma estrada aérea, né? Mas é isso, é viver sem direção.
Eu quero sair daqui para lá sem uma direção. O orçamento, ele te dá a direção. Ele diz, ó, aqui tem uma curva, ó, aqui tem que fazer isso. É isso que o orçamento, esse é o papel do orçamento. Lá em Lucas 14, 28 diz, pode ler para nós, pastor Luiz? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular o custo? É isso. Aquilo que eu disse, né? Tem pessoas que vão numa loja e fala pro cara, irmão, passa aí o cartão, se passar é de Deus, né? O cara não sabe se tem dinheiro, se não tem, se vai ter. Não, antes de eu passar o cartão, eu já tenho que saber. Sabe como que é bom usar cartão? Eu sei que a maioria de vocês vai falar, cara, isso não faz sentido. Mas se você tivesse aqui para ouvir só o que faz sentido para você, que você já concorda, não precisava estar aqui, né? O cartão é bom quando você tem o dinheiro para pagar à vista, mas você decide passar o cartão. Aí é que é bom. Entendeu? Principalmente se não tiver juros. Não, então... Você vai comprar. Não tem, porque o preço é o mesmo. Então, assim, você foi fazer uma compra de R$300 e você tem R$300, mas você decidiu passar o cartão. Ok, aí é legal, daqui 40 dias eu vou pagar o que pagaria hoje. Principalmente se eu tenho aquele negócio de deixar o mínimo dinheiro, eu deixo pouco dinheiro na conta, deixo o dinheiro na carteira, dinheiro legal na carteira, não é mixaria, é dinheiro de papel na carteira, porque mexer com o dinheiro isso mexe na nossa cabeça, ok? Cheirar o dinheiro, gostar de ver dinheiro. Tudo numa conta agora fazer Pix? Quem tem dinheiro na carteira? Eu tenho. Eu acho importante que a gente carregue com dinheiro, ande com dinheiro, pegue dinheiro. Ok? Tem um monte de coisa que está mudando. Hoje em dia, é difícil achar, se não for na igreja, é difícil achar uma menina com 18, 19 anos que seja virgem, por exemplo, né? Então tem muita coisa mudando, né? Tem gente que quer mudar a Bíblia, tem um monte de coisa. Mas assim, dinheiro de papel, ele mexe no nosso humor, gente, quando você tem dinheiro. E aí você faz a opção, você tem tanto domínio próprio que você faz a opção de não gastar, mas ele está ali. Porque... se você não... nós indicamos para as pessoas, vocês vão ver hoje no orçamento, construir uma reserva. Nós temos que ter uma reserva. Nós colocamos o tamanho mínimo da reserva. O que nós não podemos? Confiar que a reserva me salva. Quem me salva é Cristo. Agora, se eu não tenho a reserva, fica muito mais tranquilo. É tipo assim, tem um monte de pessoas que vão orar quando descobrem que estão com a doença. Não tem problema. Mas, e quando tu ora e está sem problema nenhum, e tu faz uma oração, não está precisando de nada, é só convivência com o Senhor? Não é? Então, a questão é essa. Então, eu ando com dinheiro, mas não gasto. E cartão de crédito? Não, eu olho para a minha conta, eu olho para a minha aplicação lá, minha aplicação com alta liquidez, eu olho para a minha carteira, falo, cara, tenho dinheiro, eu vou passar o cartão. Por quê? Porque... vamos dizer que eu fiz uma conta de R$1.000. Eu tenho R$1.000. Só que esses R$1.000 estão aplicados. Mesmo que seja numa aplicação de alta liquidez, rendendo 0,7. Então ele vai render R$70. Daqui a um mês, os R$1.000 aplicados valem 1.070. E eu vou pagar só 1.000 daqui a um mês. Deu para entender? É para isso que o cartão de crédito serve. E ainda tem isso. Eu vejo meus pais têm dinheiro, mas eles compram no cartão de crédito, mas porque gera pontuação, cartão da Porto, e ela resgata aí sem dinheiro e abate na fatura. Tem um monte de benefício, você pode viajar, tem um monte de benefício. E o dinheiro rende. Você falou de ter o dinheiro, eu não tenho vergonha de falar. Se eu tiver o cartão de crédito na minha mão, eu passo e não estou nem aí, contanto que eu entreguei ele na mão do Cláudio. A gente começou a aula, o cartão é seu. Agora, se eu tiver o dinheiro na minha mão, eu tenho dó de gastar.
Então, esse tipo de decisão é importantíssimo. Nós estamos passando por um processo de cura. E às vezes nós estamos nesse momento, gente. Sabe? Não é gostoso. Você acha que é gostoso o dia que o alcoólatra descobriu que era alcoólatra? Porque o alcoólatra, o viciado em drogas, no primeiro momento, ele tem a negação. Às vezes as pessoas até dizem para ele que ele é, o mais comum é ele dizer, não, não sou. Até que ele chega no momento onde ele diz, eu sou. Então, quando a pessoa fala, cara, eu tenho um problema, e o que eu quero dizer para você é que esse problema é emocional, de dizer assim, eu não posso andar com dinheiro na carteira. Se eu andar, eu gasto. Ok. Saiba que isso não é natural. Isso não é normal. Isso pode até ser comum. Ok? Se você não pode, não faça, mas entende que você precisa tratar isso. É como se fosse uma doença. Isso não está certo. Porque o pedaço de papel está dominando você. 50 reais, 100 reais, 200 reais é um pedaço de papel. Como isso pode dominar você para dizer, não, se eu botar na carteira, eu gasto? Como assim? Ele está agindo sobre você. Então, talvez você esteja num processo de cura. Tá certo, tá tudo bem. Ok? Vamos entrar num processo de cura. Mas não vem achar que isso é normal e que vai ser assim o resto da vida. Não, você vai declarar guerra, é igual um pecado. Você vai declarar guerra. Você vai falar, não, eu vou assumir o controle. Vai ter um dia que eu vou botar 300 reais na minha carteira e vou dizer, tu vai ficar aí 30 dias e não vai sair. Ok? Talvez hoje a Cris está dizendo, cara, eu não posso andar com cartão, eu estou com um problema, passei para ele, ok, legal. Vamos entrar num processo de cura, daqui a pouco você vai dizer, eu vou botar, mesmo que você coloque um post-it nele, ou passa um papel nele, dizendo não usar, mas já começa a usar de novo. Isso é um processo de cura, é depois. Agora tirou, daqui a pouco você fala, eu vou botar um post-it nele, um bilhete para mim, não usar, mas ele vai estar na minha bolsa. Ok? E eu vou entrar num processo de cura. Até a hora que eu vou arrancar o post-it. E eu vou assumir comigo um compromisso que eu vou passar uma semana sem fazer. Depois eu vou passar 20 dias sem fazer uma compra com o cartão. Mas ele vai estar comigo. Só que eu vou assumir o controle sobre ele. Ok? O domínio sobre ele. Governo. Mas no momento de crise, cara, é isso mesmo. É igual assim, um adicto, no momento de crise, ele tem que se internar para ser tratado. Vai lá. Mas ele não vai ficar lá dentro o tempo inteiro. Uma coisa que a gente precisa entender é que um navio, quando o navio está atracado no porto, ele está seguro, vocês concordam? Já ouviram falar de navio que afundou no porto? Pode até acontecer, mas é difícil, né? Mas o navio não foi fabricado para ficar no porto. Ele não está cumprindo a missão dele quando ele está no porto. Ele tem que ir para alto mar. Ok? Então ele tá ali para passar por uma manutenção. Depois ele vai, de novo. E nós vamos assumir o governo de tudo que nós precisamos assumir. Ok? Então, é muito importante que a gente entenda o papel do orçamento. O que significou quando o povo hebreu, liberto do cativeiro, disse, nós não temos comida. Pô, Moisés, você libertou a gente de lá para a gente morrer aqui. O que era aquilo? Uma murmuração. E meio assim, dizendo assim para Deus, ou o Senhor errou, porque olha a situação que nós estamos, ou o Senhor não tem esse poder todo, porque tirou a gente de lá e olha como a gente estava melhor lá, ou o Senhor não me ama, porque, se o Senhor me amasse, não tinha me botado nessa situação. A murmuração, ela diz mais ou menos isso. Quando eu reclamo, quando eu murmuro, eu estou dizendo isso. Quando eu gasto mais do que eu ganho, eu estou dizendo que tem alguma coisa errada, que eu mereço mais. Eu sou mais, eu mereço mais, eu preciso de mais, e tem alguma coisa errada. Às vezes, subconscientemente, a gente pode achar que o mundo está errado. Meu patrão está errado, o governo está errado, e Deus está errado. Porque, na verdade, eu tinha que ter um padrão de vida aqui e agora o que meu dinheiro dá para ter é aqui. Não deixa de ser uma desobediência. É como quando Deus diz, você pode comer tudo, só não come desse fruto. O que é o nosso orçamento? É uma limitação. Não passe dali. Ok? Não passe dali.
É como se Deus estivesse dizendo, ó, pode comer tudo, só não come aquele fruto. E aí a gente fala, não quero nem ver qual é o fruto, que aí se eu comer, né, eu vou dizer que eu não sabia. Então a pessoa não faz um orçamento para não saber qual é o seu limite, porque na verdade tem uma natureza ainda de desobediência, de não quero ter limites, vou ultrapassar meus limites, ok? Porque eu posso conhecer o meu limite e trabalhar para esticar o meu limite, mas eu preciso conhecer o meu limite. Então, por exemplo, a família tem uma renda de 10 e ele fala, cara, eu queria ter uma renda de 12, de 14, e isso não é problema. Vai trabalhar, vai descobrir como ter uma renda de 14. O problema é você ter uma de 10, que é a linha da obediência, e você está gastando 14. Então isso é ser desobediente. Mas a gente tende a colocar a culpa no governo, no presidente, no patrão, no cônjuge, né? E a gente não entendeu. O orçamento é uma linha. É como a estrada, lembra da estrada? Se eu falar, não quero saber de estrada não, vou fazer o meu caminho aqui que eu quero, não quero saber de estrada. Vou linha reta, não vou respeitar curva, não vou respeitar nada. Eu vou morrer. É isso. Então eu preciso conhecer a estrada, eu preciso ver a estrada e eu preciso respeitar a estrada. Inclusive, às vezes, tem limite de velocidade. Aquilo não está ali porque um dia alguém acordou e botou não, falou, ó, limite nessa curva, 80 por hora. Os engenheiros estudam muito para fazer cálculo e descobrem que mais do que aquilo, eles sempre colocam um pouquinho abaixo, você corre risco de capotar o carro, perder a tangência, sair da estrada. Então tem limites. Ainda tem aí o mecânico falando. Então, nós precisamos entender que é como se eu não quisesse respeitar limites, estourar o orçamento, ou não fazer orçamento, ou não conhecer orçamento, é como se eu estivesse dizendo. Só que as pessoas têm a tendência de separar a finança. Fala, não, isso serve para fidelidade conjugal, isso serve para... Mas para grana, não. Não, isso serve também para finança. Serve também, na questão de limite. O orçamento, ele tem esse papel. Agora chegou a hora dos salmos, pode ler para ele. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Salmo 24, 1. Isso aí. E 1 Coríntios 4, 2. O que se requer dos despenseiros é que sejam encontrados fiéis. É isso aí. E aí, fiel ao meu cônjuge, mas fiel ao meu orçamento, fiel ao meu padrão de vida, fiel. E mordomia significa que nada é meu, tudo é de Deus. E eu preciso honrar e glorificar Ele. Sabe assim, às vezes, uma vez eu estava vendo uma ministração do Subirá e ele estava falando de um evangelista muito querido, muito amado. Esse cara, ele viveu uma experiência que ele morreu e voltou a viver. Ele, assim, o médico já tinha, acho que ele passou 40 minutos morto, não sei, é um evangelista, esse cara é muito conhecido, a ministração do Subirá, e aí os caras vão ressuscitar ele lá naqueles aparelhos e tal, e o cara voltou. E ele diz que ele viveu uma experiência com o Senhor, que quando ele estava morto, ele se viu fora do corpo, e Jesus visitou ele e disse para ele, ó, vou te mostrar o que aconteceria amanhã. E aí, no dia seguinte, era o velório dele e pessoas... Esse cara, qual era o problema dele? Ele não se alimentava direito. Não é porque ele comia muito, não. Hã? Não dormia, não comia, só viu nessa administração, né? Então, o caso dele não é que ele comia qualquer coisa, ao contrário. Ele ficava fazendo muita vigília, muita coisa, passava do limite. E aí esse cara, ele vive essa experiência, e aí Jesus, ele vive, e aí no velório ele vê, quando alguém se aproxima do caixão dele e diz assim, meu Deus, um homem de Deus, um servo, trabalha tanto na obra do Senhor, né? Como pode? Que Deus é esse que leva um homem? Porque cai no descrédito. Né? A palavra de Deus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? E aí a gente está aí, né? Não, a gente precisa honrar e glorificar a Deus vivendo dentro dos limites. Então o orçamento, nós precisamos entender isso, o orçamento nos mostra um limite. Ok? Eu posso aumentar esse limite? Posso aumentar, mas eu não posso ultrapassar ele
sem que o limite tenha aumentado. E no caso financeiro, nós temos a chance de aumentar. Nós podemos aumentar. Então, tudo é dele. Nós precisamos honrar e glorificar ele. No pouco, no muito. Nada é feito para nós. Por que se enrola normalmente? Porque normalmente a gente quer trocar um celular quando não está na hora, quer trocar de carro quando não está na hora, quer começar uma obra quando não está na hora, quer comprar algo que é vida se endivida comprando coisas supérfluas, entrando em contas que não é. Ou seja, eu não estou entendendo o princípio da mordomia, que as minhas finanças também servem para glorificar a Deus, né? Eu, na verdade, eu estou saindo do caminho, não estou fazendo isso. Bom, tópico 3. Vamos, então, entrar no orçamento. Pode falar orçamento? Isso aí, que animação, gente. Muito bom. Então, vamos ver isso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês vão encontrar várias possibilidades, muita gente. Essa aqui é o que nós indicamos, ok? Nós indicamos esse orçamento. Então, se você tem filho, alguém aqui tem filho ali na idade de começar um primeiro emprego ali? Tem? Ok. Qual é a lição que nós precisamos ensinar para eles? A grande lição e o grande legado. Você precisa viver com 50% da sua renda. Ok? Quer ter paz? Viva com 50%. Porque enquanto eles são solteiros, primeiro emprego, lembra da estrada? Eu estou criando a estrada. Então é assim, pô, meu primeiro emprego, pai, estou ganhando 1.500. Não, não é 1.500, é 750. E vou te falar, enquanto está morando em casa, pode ser menos ainda. Ok? Bem menos, porque eles não têm despesa com aluguel, luz, água, um monte de coisa, então pode ser menos. Né? Tem que ser. Se nós tivéssemos aprendido isso, nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. É 50%. Ok? Então, o que nós indicamos? De toda a renda familiar, 10% dízimo e oferta. E não é à toa que na ordem está em primeiro. Porque dízimo tem a ver com honra. Ok? Então, preste atenção. Nós temos até boleira aqui, então vai lembrar, mas eu acho que esse é um exemplo maravilhoso, porque todos nós conhecemos esse exemplo. Todos nós aqui ou já fomos numa festa de aniversário que tinha bolo, ou já fizeram para nós uma festa de aniversário. Sim ou não? Então, imagina o seguinte. Imagina vocês dois, e aí estão lá na festa de aniversário do Cláudio. Aí, cortaram, cantaram parabéns, Claudião vai dar o primeiro pedaço. Aí Claudião dá para um amigo. Dá para mim. Primeiro pedaço. Não, então, imagina o seguinte, aí você dá para mim. Aí você vê que ela fica com a cara meia fechada, você diz para ela, não amor, mas fica tranquila, o resto do bolo é seu. Só o primeiro que eu dei por presente. Fica tranquilo isso ou não? Não, porque não é sobre bolo. É sobre honra. Ok? O primeiro pedaço a gente dá para quem a gente honra. Ok? Não é sobre bolo. Não é sobre comer mais bolo. Por isso a gente diz que dízimos e, se possível, ofertas, eu e a Ana, nós temos um aprendizado. Nós não somos influenciados pela palavra do pregador para ofertar. Não é assim, essa palavra foi boa, hoje eu vou dar uma oferta bem legal. Hoje eu não gostei muito dessa, hoje eu nem vou ofertar. Sabe? Não. Nós. Eu disse para vocês que a gente ia falar de nós. Nós temos um acordo de uma oferta que para nós é algo que é importante, que eu já fui católico, e na época do católico eu olhava se tinha moedinha. Quando tinha moedinha eu jogava lá, né? Na minha época era assim. Às vezes eu pegava a nota de 2, de 1, dava para meu filho, ia todo pulando lá para botar lá. Então. Hoje não, hoje a gente definiu um valor, e é esse valor. Se eu vier em 3 cultos no domingo, é aquele valor. Ok? Nos 3 cultos. Oferta. Às vezes o Espírito Santo fala com a gente. Hoje não é esse. E nunca foi para diminuir. Sempre foi para aumentar. Nunca foi. Aí ele fala, às vezes hoje é o dobro, hoje é o triplo. E eu normalmente confirmo com a Ana. E aí, falou alguma coisa aí? Falou. E normalmente o valor bate.